Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. A genealogia de Jesus. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou a Pérez e Zerá, de Tamar, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, de Raabe, e Boaz gerou a Obed, de Rute, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Assor. E Assor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações, e desde a deportação da Babilônia até Cristo, são 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu do seguinte modo: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em secreto. Mas enquanto pensava nestas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão seu nome Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele a sua esposa. E não a conheceu até que ela gerou o seu filho primogênito, e chamou o seu nome Jesus. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 1. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato e pôr em ordem uma declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram, os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, pareceu-me bem, também a mim, tendo perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo, para que possas conhecer a certeza destas coisas nas quais tens sido instruído.
Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e o seu nome era Elizabete. E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor. Eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabete era estéril e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, enquanto ele exercia o sacerdócio perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte queimar incenso ao entrar no templo do Senhor. E toda a multidão do povo estava orando do lado de fora, à hora do incenso. E ali lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa Elizabete te dará um filho, e tu chamarás o seu nome de João. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho, nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. E Zacarias disse ao anjo: Como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que permaneço na presença de Deus, e sou enviado para falar-te e para mostrar-te estas alegres notícias. E eis que tu ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não creste nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. E o povo esperava por Zacarias, e admiravam-se que ele demorasse tanto tempo no templo. E quando ele saiu, não podia falar com eles, e perceberam que ele havia tido uma visão no templo, porque gesticulava para eles e permanecia mudo. E aconteceu que, tendo-se completado os dias do seu ministério, ele partiu para sua própria casa. E depois daqueles dias, sua esposa Elizabete engravidou e escondeu-se por 5 meses, dizendo: Assim o Senhor fez comigo nos dias em que ele olhou para mim, para tirar a minha vergonha entre os homens. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida, o Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse, e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus.
E eis que tua prima Elizabete também concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, que era chamada estéril. Porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. E Maria se levantou naqueles dias e foi apressadamente à região montanhosa para uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Elizabete. E aconteceu que, quando Elizabete ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre e Elizabete foi cheia com o Espírito Santo. E ela falou em alta voz, dizendo: Abençoada és tu entre as mulheres, e abençoado é o fruto do teu ventre. E por que motivo isso é para mim, que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois eis que assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, o bebê saltou de alegria no meu ventre. E abençoada a que creu, porque haverá cumprimento das coisas que foram ditas pelo Senhor. E Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador, pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que o temem de geração em geração. Ele mostrou força com o seu braço. Ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações. Ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos e ao rico ele enviou o vazio. Ele ajudou a seu servo Israel em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. E Maria ficou com ela em torno de 3 meses e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabete para o parto e ela teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia sobre ela e regozijaram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, eles vieram circuncidar o menino e chamaram-no Zacarias, conforme o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse: Não, mas ele será chamado de João. E disseram-lhe: Não há ninguém na tua parentela que se chame por este nome. E eles fizeram sinais ao pai, como ele queria que o chamasse. E ele, pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E todos se maravilharam. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. E veio temor sobre todos os que moravam ao seu redor, e todos estes dizeres foram divulgados ao longo de toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam os colocavam no seu coração, dizendo: Que tipo de menino será esse? E a mão do Senhor estava com ele. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque tem visitado e redimido o seu povo, e levantou para nós o chifre de salvação na casa de seu servo Davi, como ele falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para realizar a misericórdia prometida a nossos pais e lembrar-se do seu santo pacto, e do juramento que ele prometeu a nosso pai Abraão, de nos conceder que, libertados da mão dos nossos inimigos, possamos servi-lo sem medo, em santidade e justiça perante ele todos os dias da nossa vida.
E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque tu irás ante a face do Senhor, para preparar os seus caminhos, para dar o conhecimento da salvação ao seu povo, pela remissão dos seus pecados, mediante a eterna misericórdia do nosso Deus, pela qual na aurora lá do alto nos visitou, para dar luz aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, para guiar os nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, e estava nos desertos até o dia da sua aparição a Israel. Lucas capítulo 2, dos versos 1 até o 38. O nascimento de Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para que todo o mundo fosse tributado. E essa tributação foi realizada pela primeira vez quando Quirino era governador da Síria. E todos passaram a ser tributados, cada um à sua própria cidade. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias para o parto. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu-o em faixas de pano, e deitou-o em uma manjedoura, porque não havia quarto para eles na estalagem. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos agora até Belém, e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que lhes fora contada sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas estas coisas, ponderando-as em seu coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes fora contado. E ao completarem-se os 8 dias para circuncidar o menino, seu nome foi chamado de Jesus, que pelo anjo lhe fora nomeado antes de ser concebido no ventre. E cumprindo-se os dias da purificação dela, segundo a lei de Moisés, eles o levaram para Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo homem que abrir o ventre será chamado de santo ao Senhor. E para oferecerem um sacrifício de acordo com o que foi dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor.
E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém.